Em entrevista concedida após a eleição do ministro Luiz Roberto Barroso para a presidência do STF, o senador Eduardo Girão denunciou o estado de calamidade jurídica vivenciado pelo Brasil, assestou manobras de Lula para dominar o Congresso Nacional, fez severas críticas a arbitrariedades perpetradas por Alexandre de Moraes, ministro do STF, desvelou atos de sabotagem à CPI do MST e à CPMI do dia 8 de janeiro, criticou declarações de ministros do STF que interpretou como um deboche contra os brasileiros. Girão enfatizou as consequências da omissão subserviente do Senado. O Senado, como não cumpriu seu papel de deliberar dezenas de pedidos de impeachment que estão engavetados na gaveta do presidente Rodrigo Pacheco, ontem foi uma sessão de deboche de ministros que não respeitam o devido processo legal, fazem declarações político-partidárias, um escárnio com relação ao que está acontecendo no Brasil. Parece que não estão vendo o sofrimento do povo brasileiro com relação às suas liberdades, aos seus direitos constitucionais que estão sendo violados. O senador deu exemplos das violações de direitos humanos que já se banalizaram no país. Jornalistas sem rede social, com passaporte bloqueado, até com contas bancárias congeladas. Parece que não estão vendo parlamentares que até hoje nem rede social têm, tirado pelo STF. Parece que não estão vendo o que está acontecendo no país a partir de decisões deles. Corruptos sendo soltos, gente inocente presa. Com todo esse caos e insegurança jurídica em nossa nação, ainda dão risada, dão gargalhada. Eduardo Girão disse: os próprios ministros do STF, que já saíram, dizem que é o inquérito do fim do mundo. Não tem pé nem cabeça. O mesmo ministro julga, é o delegado, é a vítima. Estamos vivendo no Brasil uma caçada implacável, estimulada pelo ódio, pela vingança. Quando não se tem razão, a emoção toma conta e os erros acontecem. Não temos mais democracia no Brasil. É um clima de medo. Lula pinta e borda com o Congresso Nacional. Todo mundo viu o que aconteceu na CPI do MST. Trocaram parlamentares que estavam fazendo investigação, tiraram parlamentares vigorosos, independentes, colocaram os ligados a Lula para sabotar a investigação. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha, em primeiro lugar, o Senado, como não cumpriu o seu papel de deliberar sobre dezenas de pedidos de impeachment que estão engavetados na sala do presidente, inclusive pedidos de impeachment do próprio ministro Barroso, assinado aqui por vários colegas senadores. Ontem foi uma sessão de deboche. O que nós vimos foi deboche duplo de ministros que não respeitam o devido processo legal, que fazem declarações políticas partidárias, falando no escárnio com relação ao que está acontecendo no Brasil. Parece que eles não estão aqui. Parece que eles não estão vendo o sofrimento do povo brasileiro com relação às suas liberdades, os seus direitos constitucionais que estão sendo violados, jornalistas sem rede social, com passaporte bloqueado, até com contas bancárias congeladas. Parece que eles não estão vendo próprios parlamentares que até hoje nem rede social tem parlamentar que há 2 anos está sem rede social e é parlamentar, eleito direto pelo povo, isso tirado pelo STF. Parece que eles não percebem o que está acontecendo hoje no país a partir de decisões deles, onde corruptos estão sendo soltos, gente inocente presa, temos presos políticos no Brasil. E se vem com brincadeira em todos esse caos que a gente está vendo de insegurança jurídica da nação, ainda dão risada, dão gargalhada sobre a questão que todo mundo ontem ficou chocado. O ministro falando, se fosse no TSE eu teria sido eleito, aí dá risada, aí o outro diz, e você vai colocar a gente no inquérito? É o tal do inquérito ilegal que está tocando terror no Brasil. É isso que a gente está vendo, um inquérito sem fim, que próprios ministros do STF, que já saíram, dizem, olha, é o inquérito do fim do mundo, porque não tem pé nem cabeça. O mesmo ministro é o que julga, é o que é a vítima, é o que é o delegado, é o promotor, é tudo. Por falar nisso, ontem, na CPMI, a gente percebeu um depoimento na terça-feira espetacular do Anderson Torres, muito centrado, de forma muito serena, muito tranquila. O Brasil todo viu, assistiu. E aí eu acho que para apagar um pouco a repercussão positiva do que houve naquela oitiva, que o próprio governo Lula saiu, tirou o time, porque viu que realmente estava com muita consistência. Aí se vem com uma ação que foi negada pela PGR, prisão do ex-comandante, diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, nós estamos vivendo no Brasil uma caçada implacável, estimulada pelo ódio, pela vingança. Quando não se tem a razão, a emoção toma de conta e os erros acontecem, Então a gente fica muito preocupado com o que está vendo no Brasil. Não temos mais democracia, as pessoas estão percebendo isso, é um clima de medo. O governo Lula pinta e borda com esse Congresso Nacional, Ontem todo mundo viu o que aconteceu na CPI do MST. Foi trocado parlamentares que estavam fazendo a investigação, os partidos do Centrão que estão aderindo ao Lula, a cooptação tomando solto aqui dentro. Os partidos tiraram os parlamentares ali que estavam mais vigorosos à frente, que independentes, e colocaram parlamentares
ligados ao governo Lula, né? Então, para sabotar a investigação. Nem o ministro Rui Costa vai ser mais ouvido. Vários outros requerimentos agora com a maioria do governo Lula. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu na CPMI nossa, do dia 8 de janeiro. Um instrumento da oposição. Comissão Parlamentar de Inquérito é instrumento da minoria, da oposição, sempre foi. Mas aqui foi sequestrado para blindar poderosos, para que a gente não saiba o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, para que a gente não investigue isso, não chame as pessoas que tem que chamar, só fica ouvindo um lado. Aí o governo Lula, que não queria que essa CPMI ocorresse, todo mundo lembra disso, os discursos da base aqui, eles que se dizem vítimas do dia 8 de janeiro, que era um golpe, que era tudo, eles não querem investigar, gente. Será que dá para ligar uma coisa na outra? Mas aí vazou as imagens graças à imprensa brasileira. E aí, nesse momento, eles tiveram que, teve um clamor popular, teve que fazer. Aí o que é que eles resolveram agir? Ocupando, sequestrando, tomando de assalto a CPMI, para quê? Para que não haja a investigação correta. O relatório já deve estar pronto há muito tempo, né? A própria relatora disse em entrevistas que foi um golpe, que tudo isso tinha que... Então, quer dizer, mas não querem investigar, não querem chamar, por exemplo, o comandante da Força Nacional. Votaram contra, colocaram a digital lá para votar contra a base do governo Lula. E ninguém sabe onde é que estava a Força de Segurança Nacional, que foi chamada pelo Dino. Chegou 4h28 da tarde, pelas imagens da imprensa brasileira, aqui na esplanada dos ministérios. Onde é que estava até 4h28, quando já estava a quebradeira generalizada? Onde é que eles estavam? E a gente não consegue saber. E muitos outros requerimentos, eu estou dando só um exemplo, muitos outros estão sendo negados por aqueles que se dizem vítima, ou seja, se invadirem a tua casa, começarem a roubar, pegar, quebrar tudo, e tem as imagens, tem tudo, você vai querer saber quem. Você vai querer investigar. Mas essa pessoa que se diz que foi invadida, que queriam tomar o estado de golpe, não tinha uma arma sequer, no dia de domingo. Uma arapuca completa que aconteceu. Simplesmente eles não querem saber o que foi que aconteceu aqui dentro. As imagens decretam sigilo e tudo isso acontecendo no Brasil. A população precisa entender isso. CPI do MST agora que estava forte, fazendo um trabalho, gerando a repercussão, vendo crimes. Agora o governo tomou de assalto também. É medo. Ou seja, nós estamos vivendo hoje uma situação onde aqui o Congresso Nacional está sendo um puxadinho mesmo do Planalto, né? E o pior é esse alinhamento com o Supremo Tribunal Federal, que é muito perigoso de forma política e ideológica.